Olá, seguidores. Deixa eu falar aqui sobre TVR11, o fundo de agências aqui da Tivio. Esse aqui é o antigo BBPO11, né? Aquele fundo passivo de agências. Então, quando eu estava começando a criar aqui o vídeo, a ideia inicial era falar sobre esse rendimento do fundo, verificar se ele é um pagamento sustentável, porque realmente TVR11 entrega um dividend yield muito elevado para um fundo de tijolo. No momento que estou gravando, tá pagando mais de 1,10% ao mês. Então, isso aqui é mais do que alguns fundos de papel já, como por exemplo MXRF, está pagando bem menos que isso. Então, geralmente, quando o mercado está exigindo um yield mais alto assim, de um fundo de tijolo, é que geralmente ele está especificando de que esse valor não é sustentável, de que o fundo ele não consegue sustentar esse rendimento e o mercado está esperando uma queda futura. Então, o tema principal vai ser esse daqui, mas ao longo aqui do meu estudo eu também notei aqui um risco bem grande que o fundo está passando, tá? Porque aqui no passado a gente teve a negociação, né, dos contratos ativos com o Banco do Brasil, foram reajustados, né, foram modificados aqui os contratos após esse fim, e aqui tem algum risco bem alto se aproximando, tá? Aqui em novembro de 2025, após 36 meses, tem várias travas aqui que podiam segurar o Banco do Brasil que vão deixar de existir. Isso aqui vai trazer bastante risco, bastante risco aqui para o fundo. Enfim, vou falar sobre a questão do rendimento e sobre os riscos futuros. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, antes de ir para aquele ponto mais importante, vou dar uma passada aqui em alguns pontos importantes sobre o relatório. Aqui o gestor fala aqui de um resultado de 26 por cota, de rendimento de 1,05. No entanto, tem uma parte considerável desse valor que é proveniente de não recorrentes. E aqui ele fala sobre o processo de desinvestimento do fundo, né? Fala aqui que 9% do PL já foi vendido, que foram 7 vendas, aqui um valor de um lucro bem expressivo, 2,69 por cota. Mas aqui tem um ponto importante que vocês precisam ter em mente, um ponto que o gestor claramente não vai deixar claro, é que boa parte dessas vendas elas aconteceram com imóveis em que era majoritariamente apenas agências, tá? O fundo tem alguns imóveis que é agência, outros que é apenas lajes, e outro que é agência no térreo e em cima lajes. Então, ó, aqui o filé mignon do fundo é ó, apenas agências, né? Aqueles que têm lajes, a gente tem um risco bem maior. E é algo que eu já estudei aqui no passado, que boa parte dessas vendas aconteceram de apenas agências, né? Então, aquela parte mais indesejada do fundo continua presente aqui em TVR11. Ok, continuando aqui. Agora aqui na DRE, aqui o bom da gestora é que ela deixa bem claro aqui qual que é o resultado recorrente do fundo. Que ela deixa bem claro, resultado recorrente, 98 centavos. Então, vamos ver aqui quanto que o fundo integraria com esses 98 centavos aqui provenientes apenas dos aluguéis. Né, por volta aqui de 1,05, então ainda um bom rendimento se a gente for pensar em um fundo de tijolo, né? Aqui o risco é desse resultado recorrente cair ao longo do tempo, algo que vou abordar aqui ainda nesse vídeo, tá? Então aqui um dividend yield bem interessante, apenas com esse valor de resultado recorrente. Aqui um ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês, dá para ver que teve bastante ganho de capital entrando aqui no fundo, e tem bastante espaço para obter ganho de capital ainda, tá? Lembrando aqui que isso aqui é um fundo bem antigo, é lá de 2012. Então tem muito fundo aqui com 13 anos aqui lá na carteira do fundo já. E apesar de aparentemente o fundo ter pago caro aqui nesses imóveis, né? Realmente quando tem a conta de contratos atípicos, esse contrato mais forte ele acaba se refletindo no preço pago. É mais de uma década aqui de inflação rodando o Brasil. Então já tem muita ganho de capital ou inflação
acumular nesses imóveis, de forma que para o gestor, para a Tível, ela obter ganho de capital é bastante fácil, ela consegue vender com lucro com bastante facilidade. Então, esse aqui é um ponto bem positivo, tanto para o fundo gerar ganho de capital, como para eventualmente se livrar de alguma tranqueira aqui que estiver aqui na carteira do fundo, né? Isso aqui é realmente um ponto muito positivo. Ok, deixa eu ver aqui mais outro ponto que eu marquei aqui para o fundo. Aqui um ponto importante é um fundo que não possui alavancagem, obrigações futuras por compra de ativos, ou seja, sem alavancagem e sem select finance, que a gente então tem um FII, a gente pode chamar aqui FII de tijolo raiz, ou seja, sem aquelas lambanças que os gestores de fundos de tijolos têm feito atualmente de troca de cotas, select finance, alavancagem com carência, esse tipo de coisa chata que é, acontece aqui em muitos fundos, né? Então, por enquanto, a gente tem um fundo de tijolo raiz, mas a gestão parece ter interesse de querer mudar isso no futuro, né? Eles estão fazendo proposta para fazer o fundo de gestão ativa. Os cotistas já recusaram, que é a sorte que a gente tem uma base de cotistas bem pulverizadas aqui do antigos clientes do Banco do Brasil, que recusaram essa proposta é, de mudança, né, de gestão passiva para gestão ativa. Então, bem positivo. Agora aqui tratando sobre essa questão aqui do portfólio de imóveis. Como eu disse, o fundo ele tem o filé mignon dele aqui na parte de renda urbana, aqui nas agências, né, realmente muito bem posicionadas. As agências realmente são posicionadas em locais de alta circulação, tem uma ampla espaço para a rua, na exposição à rua, algo que é bem positivo que a gente pensa aqui no varejo. Então aqui é bem positivo que a gente tem um terço do fundo que eu considero como filé mignon. Agora aqui tem a parte lajes corporativas, 34, 32%, apenas lajes. Isso aqui eu vejo como negativo, bem negativo, né? Apenas lajes, aqui a gente sabe que é um pouco mais especulativo quando a gente mexe com laje corporativa. Mas aqui nesse meio tem uma porcentagem elevada aqui no imóvel, que eles falam que é aquele imóvel sede lá em Brasília, em que muita gente fala que não acredita na, que na desocupação desse imóvel, que é o edifício sede 3 lá em Brasília, que representa quase 22% do fundo, né? Então, essa aqui realmente é boa parte desses 32% é desse imóvel sede em Brasília. Tem gente lá que conhece, fala que não consegue, o Banco do Brasil não consegue sair desse imóvel. E que tem esse outro um terço aqui de laje corporativa mais renda urbana. No caso, é a agência no térreo e escritório em cima. Isso aqui pode ser mais frágil, tá? Porque o Banco do Brasil pode querer continuar aqui na agência embaixo e se ocupar a parte de cima. Então aí realmente fica complicado, né, de fazer essa locação dessa laje comercial em cima. Ah, ok, continuando aqui, agora aqui um ponto que você tem que tomar atenção, esse contrato se encerrando aqui em 2027, né? Passando aqui 5 anos daquela renegociação do contrato atípico. Ok, daqui a pouco eu vou tratar sobre esse tema, tá? Vai ter que ir em outro relatório. Ok, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui importante. Aqui são investimentos nos imóveis. Os imóveis estavam muito velhos, né? Estão fazendo retrofits, investimentos aqui, climatização, ar-condicionado. Isso que é bom para valorizar os imóveis. Aqui a questão de regularização, ainda tem imóvel para regularizar. Ainda falta aqui 8, né? Mas pelo menos representa 80, já regulariza 86%. Mas enfim, agora tratando aqui sobre aquele ponto que eu comecei, falei no início do vídeo, que me preocupa um pouco. Aqui eu tive que acessar um relatório antigo, porque o gestor retirou desse relatório de praxe, né? O gestor ele só vai colocar no relatório aquilo que é positivo, o que é negativo eles tiram, né? Eles não querem que a gente saiba. Então, aqui é o seguinte, peraí, antes de continuar, tomar uma água, só um instante. Ok, aqui acontece o seguinte, o fundo, ele, lá na renegociação, aconteceu, acho que foi em 2021,
Contrato atípico começou em 2022, é prorrogado por 5 anos. Aqui, 5 anos de contratos típicos, mas como a renegociação aconteceu ainda com o contrato atípico, a gestão ela colocou algumas travas a mais, né? No entanto, essas travas aqui essas multas mais pesadas de ocupação se encerram em novembro de 2025, ou seja, vulgo o mês que vem, né? Então, a partir aqui de 2025, as multas caem bastante. Em que a gente tem duas tipologias de contrato. A tipo 1, que vale para 57 imóveis, tipo 2 para 4 contratos. Então, aqui nesse tipo 2, até o 36º mês, ou seja, novembro de 2025, a gente tinha multa de 12 meses de aluguéis vigentes. A partir de então, sem multa, né? Então, aqui sem multa nenhuma para fazer a ocupação nesses 4 contratos. Já que para esse tipo 1, a gente tinha até o 36º mês 8 aluguéis vigentes proporcionais ao tempo remanescente. Já a partir do 37º mês, ou seja, a partir de dezembro, ou não sei se é novembro aqui, a gente teria uma multa de 6 aluguéis vigentes proporcional ao tempo remanescente do contrato. Então já cairia aqui. E também aqui até o 36º mês, ou seja, até novembro de 2025, a gente teria que ter a devolução integral do desconto que foi dado, acredito que durante o contrato atípico. Já aqui depois, a partir do 36º mês, essa devolução ela é apenas proporcional, né? Proporcional desconsiderando os primeiros 36 meses do contrato. Aqui não sei como é que ficar dessa conta. Mas, enfim, aqui é um ponto complicado, né? A gente vai ter diminuição das multas a partir de novembro. E que também, mais um ponto importante que desse relatório, deixa eu ver de quando que eu peguei o relatório. Peguei um bem antigo, tá? Esse relatório aqui de novembro de 2024. Aqui ele também informa qual que é o tipo de imóvel, se ele é apenas renda urbana, se ele é apenas laje corporativa ou se é laje corporativa mais renda urbana. Foi daqui desse relatório que eu consegui obter essa informação de que a maioria dos imóveis que foram vendidos eram de renda urbana. Outro ponto também importante é que daqueles imóveis que estão vagos, acho que eu verifiquei que são esse híbrido entre renda urbana e laje corporativa. Deixa eu ver esse aqui da agência Carijós. Aqui a agência Carijós aqui que, por exemplo, ele está vago atualmente. Ele, por exemplo, é um caso aqui, a Venda Carijós, o Espírito Santo aqui em Belo Horizonte, é uma laje corporativa mais renda urbana. Isso que pode indicar que o fundo tem uma maior dificuldade de fazer a alocação desses imóveis que são meio agência, meio lajes. Então aqui, acho que algumas informações adicionais aqui para vocês. Então ficar bastante atento com o TVR11. Pode estar passando algum estresse aqui a partir do mês de 2025, né? Ok? Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal para mais vídeos TVR11. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.